Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Hoje de madrugada, gente, Deus me despertou assim, era 4 e pouquinho. E eu disse: Deus, eu preciso dormir, Senhor, eu preciso descansar. Amanhã eu vou acordar cedo, vou ter uma luta aqui, trabalhando com esses meninos aqui, Senhor. Mas eram umas 4 e alguma coisa, e Deus me incomodando. Eu falei: Jesus, tá bom, o Senhor ganhou. Aí eu levantei, fui lá para a sala, fui orar, e fui falar com o Pai, fui falar com Deus. E Deus, assim, foi um tempo de choro, um tempo de ouvir Deus falar claramente sobre algumas preocupações, algumas situações que eu fui abrir para Ele, colocar para Ele, sobre a igreja, os desafios, alguns irmãos da igreja, algumas ovelhas da igreja. E Deus foi assim, tratando meu coração, apaziguando minha alma, né? Me lembrando de um texto, né? No Salmo 46, que diz lá: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí meu coração aquietou, aí eu fui ficando em paz, eu fui assim, me contendo, voltei a deitar umas 6 horas, 5 e quase 6 horas, não sei que horário que era, mas mesmo assim, engraçado, aquietou o coração, mas eu não conseguia dormir. Eu disse: Deus, eu fiquei assim cantando, eu fiquei lá deitado na cama, tentando não incomodar minha esposa, né? Mas eu fiquei ali até quase amanhecer. Aí 8 horas antes das 8 levantei e vim para cá rapidinho. E eu fiquei assim com o coração, né? Eu disse: Deus, o que o Senhor quer falar com esse povo? E durante o dia e ontem, as conversas que eu tive essa semana, as visitas, né? E Deus foi falando comigo algumas coisas. Mateus capítulo 6, versículo 22. E eu quero falar com você aquilo que a Bíblia diz, que a boca fala, que o coração está cheio. Então meu coração está cheio disso aqui e eu quero compartilhar com você. Amém? Amém, gente? Capítulo 6, versículo 22. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são as trevas? Só até aqui. Ficou claro aqui, gente? Não precisa nem pregar, né? O texto é muito claro. A lâmpada do seu corpo são os seus olhos. A forma que você vê, o que você vê? O que você está vendo hoje? Pergunta para quem está do seu lado: o que você está vendo? O que você está vendo? O que você está enxergando da sua vida? Olha, isso me faz lembrar um texto lá no Gênesis, que fala o seguinte: que um dia tinha uma mulher perdida, uma mulher chamada Agar, serva de Sara, e ela, fugida, né, de sua senhora, ela está no deserto agora, e um anjo aparece para ela e diz assim: de onde vens? Para onde vais? E ela disse: não sei. E eu lembro de um filme do Walt Disney, que passava anos atrás, na minha época de infância, Alice no País das Maravilhas. Você lembra desse filme? Tem um filme novo aí, mas é diferente, aquele lá era melhor. E eu lembro muito bem da cena, eu era menino, mas eu lembro da cena, da Alice perdida na floresta, e aí ela chega diante de uma bifurcação, uma estrada para cá na floresta e uma estrada para cá, e ela não sabia para onde ia. E aí de repente aquele coelho com o relógio aqui, cheio de relógio, atrasado, estou atrasado, vem até ela e fala assim, na verdade ela pede ajuda, e ele fala assim, ela pergunta: para onde eu devo ir? E ele pergunta: para onde você está indo? Ela falou: não sei. E ele disse assim: para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Para onde você está indo? O que você está enxergando na sua vida? Qual caminho você está tomando? Qualquer caminho? Qualquer caminho serve para você? Qualquer opção serve para você? E é disso que Jesus está falando. Do que você está enxergando? O que você está vendo? Olha, gente, a Bíblia fala em Atos capítulo 9, de um homem que, aos seus olhos, ele estava servindo a Deus. O texto diz que Saulo, ele aprisionava os cristãos, ele punha na cadeia, ele chicoteava, ele batia, ele pisava
sobre os cristãos, ele estava com cartas nas mãos dos sacerdotes para prender outros cristãos. Ele estava indo para Damasco, e no meio do caminho o que acontece? A Bíblia diz que um resplendor de luz muito forte, ao seu lado, houve um resplendor de luz muito forte ao seu lado, e o texto diz que ele caiu por terra. E aí ele olha e diz assim: quem é, Senhor? E Jesus diz, na verdade Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo diz: quem é, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí Jesus dá uma palavra para ele. O texto diz que os homens, os soldados que estavam com Saulo ficaram atônitos, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Agora que interessante, Saulo ficou cego. O texto diz que Jesus diz: levanta-te e eu vou te mostrar o que você deve fazer. E vai para a cidade que eu vou te mostrar o que você deve fazer. Agora ele está cego. As pessoas levantam ele, os homens levantam ele pelas mãos, agora ele está cego. Agora olha que interessante, ele ficou cego fisicamente, mas os seus olhos espirituais se abriram. Ele reconheceu Jesus, ele viu quem era Jesus, e a partir de então ele começa a dizer: Senhor. A Bíblia diz que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, serás salvo. Aquele homem, naquele momento, ele já recebeu a salvação. Ele já se converteu, sua vida fez assim, como eu disse aqui, uma guinada, uma mudança. Seus olhos espirituais se abriram. E essa é a grande dificuldade de muita gente. Quando a gente entende a diferença entre religião e reino, porque religião e reino são duas coisas que andam muito juntas, gente, muito juntas. Religião e reino. A Bíblia fala que no jardim, no centro do jardim, tinham duas árvores: a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. A carne e o espírito andam juntos, parece que são paralelos, dois caminhos paralelos, mas tem uma diferença. Eles caminham juntos, paralelos, um do lado do outro, a carne e o espírito, um do lado do outro. O reino e a religião, um do lado do outro. Só que quem vai para o céu é quem está andando no reino. Quem está andando na religião não vai para o céu. Quem está andando na carne não vai para o céu. É só quem está andando no reino. São caminhos paralelos, mas o fim é diferente. Você consegue entender isso aqui? Que há uma diferença entre o reino e a religião. Quer ver uma coisa? Vá para a sua Bíblia em Reis, 2 Reis, capítulo 6. Olha aqui, dois homens que andavam de forma distinta. 2 Reis, livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Olha que interessante. Capítulo 6 de 2º livro dos Reis, versículo 8 diz assim: ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. E depois de consultar os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, preste atenção, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares em tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. 2 Reis, capítulo 6, versículo 11. Este incidente turbou o coração do rei da Síria, que chamou seus oficiais e lhe disse: não me farás ou fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Verso 12, disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Disse o rei: ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. E deram-lhe o aviso, dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, aos quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu e viu um exército de cavalos e carros que tinham cercado a cidade
Então o moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Verso 16, ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere-te, peço-te, de cegueira esta gente. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhes Eliseu: não é este o caminho, nem esta é a cidade. Segui-me, eu vos guiarei ao homem a quem buscais. E os guiou até Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse a Eliseu: ó Senhor, abre-te os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos e olharam, e viram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai. Respondeu ele: não os ferirás, ferirás tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e voltem a seu senhor. Assim apresentou-lhes um grande banquete, e depois que comeram e beberam, despediu-os para que seu senhor, pelo que não entraram mais nas tropas dos sírios na terra de Israel. Só até aqui, texto longo, mas essa história interessante, gente. Olha que coisa. Toda vez que o rei da Síria, que estava fazendo guerra contra o rei de Israel, fazia um plano, planejava algo contra o rei, Deus falava com o profeta ia falar com o rei e dizer assim: o rei de Israel, não vai para lá não, porque eles estão fazendo emboscada. E o texto diz que não foram uma nem duas vezes, foram muitas vezes. Então todos os planos que o rei da Síria tinha ou fazia para destruir o rei de Israel, Deus falava com Eliseu e Eliseu se antecipava. Olha que coisa interessante. Aí esse homem tem uma saída, ele diz: espera aí, alguém de nós aqui está entregando, é o 7-1, como que é o negócio lá? O 7-1 mesmo, né? É o 7-1, X9, é o X9. Tem um X9 aqui no nosso meio. E aí o que ele diz? Um dos oficiais diz: não, senhor, não é isso não. É que tudo que o senhor fala as coisas na cama, o senhor está dormindo, o senhor fala alguma coisa, Deus fala com ele lá em Israel. E aí ele fala: bom, então não tem jeito, onde esse cara está? Está lá em Dotã, uma cidade. Então vamos lá, vamos cercar a cidade. Está lá a cidade cercada de cavalos, carros, soldados, um exército cercando a cidade. Aí está lá os dois dormindo numa casa, estão lá tranquilos, de repente o moço, que é geralmente aqueles escudeiro, né? Estava lá o profeta Eliseu e o escudeiro, provavelmente aqui é Geazi. E aí está lá de manhã, ele acorda bem cedo, abre a porta, espreguiçando, ele olha lá fora, o que está acontecendo? Tudo cercado. Ele volta correndo e diz: ai meu Deus, o que será? O que é que vai acontecer com a gente? Eliseu disse: calma meu filho, calma. Olha a diferença, gente. Esse homem, apesar de ser servo do profeta, andava com o profeta, mas sua visão era de um religioso, de alguém que era um religioso. Ele não conseguia enxergar as coisas espirituais, não conseguia discernir as coisas espirituais. Pense em uma coisa: se esse homem estivesse sozinho, ele teria morrido. Ele teria o quê? Morrido. Ele não tinha, a visão dele o limitava, a visão dele não permitia que ele experimentasse um milagre. Se você estivesse nessa situação, o que você faria? Pernas para quem te quer, é isso? E entrar dentro da casa e esconder aonde? Nos armários? Cavar um buraco, entrar dentro, o que você ia fazer? Isso aqui, gente, é o que muitos de nós fazemos. Qual a crise você está enfrentando? Qual o problema que você está vivendo hoje, que você não sabe o que fazer, você não sabe nem como orar, ou se você sabe o que fazer, que você sabe que você tem que orar, você não sabe o que orar, o que falar com Deus, que tipo de oração você vai fazer a Deus? Você não encontra saída, você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer.
Os seus olhos estão como esse moço. Estou cercado, não sei o que fazer. Eu vou morrer e quem está comigo vai morrer também. Essa aqui é a realidade de alguém que ainda não conseguiu enxergar no mundo espiritual. Ainda não teve esse encontro, essa luz que resplandece, como resplandeceu aos olhos de Paulo, de Saulo. Olha só, agora olha para esse homem, Eliseu. Eliseu, ele olha para a situação e diz assim, ele ri, gente. Ele diz, meu filho, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí imagina agora, se coloca aqui no lugar desse moço, do Geazi. Geazi pega, ele olha para a multidão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 1.050, 1.090, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Aí ele olha para os 1, 2, espera aí. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é que isso pode? Porque aos olhos do profeta, ele diz, tem mais com a gente. Mas o que o servo via era o quê? Que tinha mais contra eles. Nem tudo ou seja, nem tudo é aquilo que você está vendo, gente. Tem gente que vê coisa onde não tem. E tem gente que não consegue enxergar coisa onde tem. Esse é o grande problema nosso. Os nossos olhos precisam abrir. Nosso entendimento precisa fluir. O profeta via que tinha mais com eles do que contra. O servo não conseguia enxergar. Ei, deixa eu te perguntar, como é que você está enfrentando essa situação que você está vivendo? Aos seus, o que você está vendo? Você está vendo que tem menos com você? Você está vendo que a situação é maior que você? Você está vendo que o problema é maior do que você? Uma experiência que eu tive indo para o Maranhão uma vez, viajando com meu pai, em Uberlândia, a caminhonete, a gente estava com a caminhonete quebrou. E ficamos lá 2 dias, gente, arrumando. Eu era noivo da minha esposa ainda, e eu estava arrumando lá na oficina, e eu já estava assim, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu preciso voltar, eu preciso ir logo lá para o Maranhão, eu preciso voltar para casa, eu preciso casar, eu preciso muita coisa para resolver, eu estou aqui parado nesse lugar, e no outro dia, aí estava eu lá assim, na calçada, Jesus, a oficina na beira da rodovia, e aí o que acontece? Eu já estava ficando assim, sem saber o que fazer. Aí, gente, passou um caminhão do meu lado, assim, ó, na marginal. E atrás do caminhão tinha no para-barro lá tinha uma placa. Olha o que estava escrito: não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o problema o tamanho do seu Deus. Olha como a visão muda. Eu olhei para aquilo, gente, na hora. O Espírito Santo falou: filho, acorda, levanta, reage. Eu disse: espera aí, o que eu fiz? Fui lá atrás da caminhoneta, não tinha ninguém vendo, me ajoelhei lá no chão, cheio de graxa, tudo sujo, me ajoelhei e falei: Senhor, esse problema não vai me impedir de chegar lá. O Senhor mandou para lá, eu vou para lá. Senhor, esse problema aqui o mecânico não consegue resolver. Deus, agora, Senhor, em nome de Jesus, faz um milagre, dá uma estratégia, dá uma direção, ou para mim ou para esse mecânico. Deus falou: vai lá conversar com ele. Eu voltei lá, falei: e aí, cara, você achou o problema? Ele disse: cara, eu estou tentando, eu estou achando que é. Aí ele falou: estou achando que é isso aqui. Então é isso mesmo, pode ir, vai por esse caminho. Gente, 15 minutos depois, pegando, estava a gente seguindo viagem, meia hora, 40 minutos depois. Isso aqui, gente, é o que a gente precisa ter. Olhar para o problema e ver que o problema não é maior do que Deus. Olhar para o inimigo e saber que mais são os que estão conosco do que estão contra nós. Você sabia que lá no céu, quando Lúcifer foi expulso ou caiu da graça, caiu do céu, a Bíblia diz que ele levou 1/3 da parte dos anjos. 1/3. Então significa o seguinte: que de cada 3 anjos ele levou 1.
Então isso significa que para cada demônio tem 2 anjos. Para cada demônio que te atormenta, que tenta destruir sua casa, sua família, tem 2 anjos para te livrar, tem 2 anjos para te abençoar, tem 2 anjos para te livrar, para alcançar sua família, com resposta para a sua vida. Você crê nisso? Você crê? A Bíblia diz que Jacó, quando ele tem uma visão do céu, uma visão do reino, a Bíblia diz que ele viu uma escada da terra e ela ia até o céu, e anjos de Deus subiam e descendo essa escada. O que esses anjos estavam fazendo? Esses anjos estavam enviando respostas às pessoas, esses anjos estavam trazendo livramento às pessoas, e é isso que eles fazem hoje, gente. Você sabia que hoje essa escada continua, a porta dos céus continuam abertas, porque João viu isso lá no Apocalipse: eis que eu vejo uma porta aberta no céu. Essa porta continua aberta para a sua vida e para a minha vida. Os anjos do Senhor continuam lá, subindo e descendo, enviando, trazendo resposta para a sua vida, livrando, abençoando sua família, sua casa. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Digo amém. Então agora eu queria, assim, rápido com você, já caminhar para o final, ver algumas coisas sobre a vida desse homem, Eliseu. O que ele tinha de diferente? O que muda quando você enxerga o reino? O que muda quando os seus olhos abrem? Primeira coisa que eu vejo, no versículo 9 do capítulo 6 ainda, o texto diz: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel. Ei, preste atenção. Sabe o que vai fazer diferença na sua vida? Se você é homem de Deus ou se você é mulher de Deus. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Não é se você é inteligente, se você tem um bom currículo, se você trabalha em uma grande empresa, se você estudou, se você se preparou. Isso aqui é importante, é muito importante. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida é se você é homem de Deus ou se você é mulher de Deus. É isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Sabe por quê? Porque quem vive o reino de Deus ouve a voz de Deus. Tudo que o inimigo planejava, o que Deus fazia? Falava aos ouvidos do profeta. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Você acredita que Deus fala com você? Que Deus te preserva de cair? Que Deus mostra para você as ciladas que o inimigo está tentando armar contra a sua vida? Gente, isso aconteceu comigo, não foi 1, nem 2, nem 3 vezes. Muitas vezes Deus fala comigo sobre essa situação, e Deus pode falar com você também, se já não fala. O que você precisa fazer você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ser homem de Deus, mulher de Deus, porque Deus vai falar com você, vai instruir a sua vida. Você não vai entrar em rua sem saída. Tem muita gente perdida, como eu disse, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. O que você precisa é ouvir a voz de Deus. O que você precisa é receber instrução de Deus. Olha o que acontece aqui, gente. O texto diz que, no versículo 16, olha lá, versículo 16, ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão contra. Gente, você precisa viver isso. Quem vive no reino, quem vive nessa realidade de vida, vive isso daqui, ó. Você não vai ver a circunstância, você vai ver o tamanho do seu Deus. Você não vai ver a luta, você não vai ficar com os olhos na luta. Olha, a Bíblia diz que enquanto Pedro estava andando sobre as águas, Jesus mandou ele vir: anda sobre as águas, Pedro. Pedro disse: então eu vou. Pedro está lá, saiu do barco, do lugar de segurança, do lugar de comodidade, do lugar onde o lugar mais seguro naquele momento era o barco. Mas Jesus diz: sai do barco, sai do teu lugar cômodo, sai desse lugar natural e vem para o sobrenatural. E aí Pedro sai do barco, pisa na água, não afundou, e continua, não está afundando, que legal, que experiência, e ele continua andando, de repente, a Bíblia diz que as ondas começaram a bater nele, que o vento começou a soprar, e ele tirou os olhos de Jesus, e ele começou a olhar para a onda, ele começou a olhar para o vento que estava agitado, ele começou a olhar para as águas que estavam batendo nele. Sabe o que aconteceu? O texto diz que ele começou a afundar, e ele diz: Jesus, socorre-me. Aí Jesus estende a mão e o levanta novamente. Quando você tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o problema, é isso que acontece. A gente começa a afundar, nossa vida começa a afundar.
as coisas começam ou param de acontecer na nossa vida. Os milagres, eles ficam pelo caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Imagina só, naquela noite, ou no dia seguinte, no culto no sábado, porque lá era na sinagoga. Imagina naquele culto, todo mundo reunido lá. Aí João se levanta e diz: gente, eu tenho um testemunho para dar. Testemunho para dar. Aí os irmãos: qual testemunho, João? Gente, essa semana eu vi um cara andar sobre as águas. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Testemunho lindo, não, gente? Você já imaginou você ver alguém andando sobre as águas? Isso é maravilhoso. Agora, aí de repente todo mundo aplaude, todo mundo vibra, que milagre, que coisa maravilhosa, que coisa sobrenatural. De repente está lá Pedro, olha e diz assim, se levanta e fala: gente, espera aí, eu não queria falar não, mas esse homem que andou aí fui eu. Fui eu que andou, eu andei sobre as águas. Meu testemunho é diferente. Quem que você quer ser? Aquele que anda sobre as águas? Ou aquele que fica vendo os outros andar sobre as águas? Tira os seus olhos do problema. Tira os seus olhos da luta. Deixa eu te falar, essa luta que você está vivendo, esse problema que você está tendo, isso aqui é uma oportunidade que Deus está te dando para você ver o milagre, os seus olhos abrir e você começar a viver algo que você ainda não viveu, para que da sua boca possa brotar um testemunho. Você vai ser aquele que vai dizer: espera aí, eu vivi isso aí. Eu tinha um casamento destruído, eu tinha assinado a separação, eu já tinha dito: não dá mais, não tem como. Deus restaurou a minha vida, Deus restaurou meu marido, Deus restaurou a minha esposa, Deus restaurou o meu filho que estava perdido, nas drogas, enfiado, longe. Deus restaurou o meu trabalho, Deus restaurou a minha saúde. O médico disse: não tem mais jeito, vai ter que morrer. Diabetes? É diabetes, tem que morrer com diabetes. Eu luto, eu vou lutar, não vou desistir, porque o meu Deus é maior do que essa luta. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Esse homem diz: mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem que é contra você? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos daria juntamente com ele todas as outras coisas? Gente, Deus já provou esse amor por nós. Se Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor, que foi Jesus para você, o que são as outras coisas? O que é as outras coisas para você? Por isso, o que você tem que fazer? Não temas. Você podia dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Não temas, não temas, não temas, não temas. Vamos prosseguir aqui. Outra coisa que eu vejo aqui, gente, além disso, quem vive o reino, olha só o que acontece aqui, versículo 17. O que Eliseu fez? Eliseu, o que ele fez? Orou. Deixa eu te falar algo, olha, deixa eu te falar um princípio aqui para você. Ele orou por quem? Por ele mesmo? Ele pediu alguma coisa para ele? Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma casa, me dá um marido, me dá uma esposa, me dá um filho, é isso que ele orou? O que ele orou? Por quem que ele orou? Por ele? Não, pelo servo, pelo moço. Deixa eu te falar algo. Sabe quando você começa a viver o reino de Deus, você para de pensar em você. Você começa a interceder. Você começa a olhar para o lado e ver quanta gente precisando de oração. Seus olhos, ele muda. Sua visão muda. Porque você está vivendo já uma realidade que você não está preocupado mais. Você não está preocupado mais com as coisas da sua vida. Sabe por quê? Sua vida não vai te pertencer mais. Sua vida já está na mão de Deus, você está vivendo o reino. E quem está vivendo o reino não anda ansioso com nada, não anda ansioso com o dia de amanhã, não anda ansioso com pão, não anda ansioso com roupa, não anda ansioso com água, não anda ansioso com cuidar de Deus. Por quê? Porque ele já está vivendo o reino. Quem está vivendo o reino não fica magoado com ninguém. Você sabia disso? Não. Quem está vivendo o reino não se machuca, não se fere, já morreu. Como é que você machuca alguém que já morreu? Como é que você fere alguém que já morreu? Então quem já morreu, quem já vive no reino de Deus, já morreu para esse mundo, que é essa realidade que eu estou falando para vocês. Se você machucar ou ferir alguém, essa pessoa não vai sentir nada, vai dizer: meu filho, eu te perdoo. Se alguém tirar a tua capa, você vai fazer o quê? Você vai dar também a túnica. Se alguém te pedir algo emprestado, você vai dar e não vai cobrar, e não vai pedir de volta.
Quem vive o reino, gente, não se magoa por nada. Você pode falar o que for dela, pode falar a pior palavra, a pior situação, a pior acusação, pode trair, pode fazer o que for. Quem já morreu não sente nada, já está curado, a alma já está curada, não guarda, não tem remorso, não tem rancor. Você pode pisar no pé de alguém que já morreu, não dói. Você pode ferir com palavras, ferir com atitudes, fazer o que for, não dói, porque já morreu. E aí o que acontece? Esse tipo de pessoa, ele faz o que? Ele intercede. Lembra de Jó? Jó viveu aquilo que talvez na Bíblia, depois de Jesus, a pessoa que mais sofreu na Bíblia foi Jó. Perdeu seus 10 filhos, perdeu sua saúde, perdeu todo o seu dinheiro, todo o seu glamour, toda a riqueza, perdeu o seu conceito na sociedade, perdeu o seu status, perdeu tudo, só ficou com a mulher. E a Bíblia diz, na verdade os estudiosos dizem que esse sofrimento de Jó durou entre 8 meses a 2 anos. Só que tem uma coisa, enquanto Jó orava e questionava Deus, por quê? Para que é isso aqui? Por quê? Senhor, julga a minha causa. Senhor, eu fiz alguma coisa de errado. Enquanto Jó ficava se questionando, nada acontecia. Mas no dia em que Jó, capítulo 42, versículo 10, no dia em que Jó intercedeu pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Quando ele parou de olhar para ele, começou a olhar para os seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Ei, deixa eu te falar, quer mudança na sua vida? Começa a interceder por quem está do seu lado. Começa a interceder por pessoas que ainda não abriram os olhos. Começa a interceder por pessoas que estão sofrendo. Começa a interceder por pessoas que não têm o que você tem. Começa a interceder, você vai ver Deus fazendo coisas lindas na sua vida. Amém, gente? Outra coisa que eu vejo aqui, versículo 18. Olha o que o texto diz. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu fez o quê? Orou ao Senhor. E qual foi a oração de Eliseu? Fere, peço-te de cegueira esta gente. E feriu de cegueira conforme a palavra de Elias. Olha, gente, quem está vivendo o reino, quem está andando no reino, tem direção na oração, sabe o que está orando, tem estratégia para vencer o inimigo. Sabe qual o nosso grande problema? A gente chega diante de Deus, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe qual o caminho tomar, qual a estratégia, que oração que você vai fazer. Você sabe que Deus responde a oração. A gente olha para a Bíblia e nós vamos ver orações pequenas e curtas, outras orações enormes. Nós vamos ver orações que vão ter resposta imediata e orações que vão ter respostas depois de muito tempo, muitos anos. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Você precisa orar certo, você precisa ter estratégia, sabedoria, e isso aqui não vem de você, vem de Deus. Lá em Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente, como deu para Salomão, pode dar para mim, pode dar para você. O que falta é estratégia na oração. Olha só, eu lembro muito bem de uma situação aqui, uma mulher chegou para mim e disse assim, pastor, meu marido saiu de casa, faz uma semana que ele está na praia, ele está de férias, ele está na praia com uma mulher, está adulterando. Eu disse, sem vergonha, filhinho novinho, 1 ano e pouquinho, eu disse, não é possível. E aí ela disse assim, pastor, vamos orar para Deus abençoar ele? Eu falei, vamos orar para Deus matar ele. Orar para abençoar? Você está doida? Como é que você ora para abençoar alguém que está no pecado? Alguém que está nas trevas, alguém que se morrer agora vai para o inferno. Pastor, então nós vamos amaldiçoar? Eu falei, não, peraí, é diferente. Vamos orar com estratégia. Na mesma hora o Espírito Santo me deu uma palavra. A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor saiu de Saul, porque ele pecou, a Bíblia diz que vinha um Espírito da parte do Senhor que incomodava Saul, não deixava Saul dormir, tanto que tinha que mandar Davi, que tocava harpa, Davi tocar, na verdade que é violino, né? A harpa que é assim. Davi tocava harpa, veio tocar harpa para Saul, e quando Davi tocava a harpa, o demônio ia embora.
Eu disse assim: minha irmã, você topa fazer uma oração comigo? Ela disse: que oração, pastor? Nós vamos orar, porque esse anjo não morreu, o anjo não morre. Esse anjo, ele está à disposição, ele deve estar lá, ele deve estar ocupado em algum lugar, mas acho que vai sobrar um tempinho, ele vai conseguir ir lá, atormentar o teu marido lá e não deixar ele dormir, não deixar ele em paz. Vamos fazer essa oração? Falou: pastor? Eu falei: é isso aí mesmo, vamos fazer essa oração. Falou: vamos, então agarra aqui, vamos orar em concordância. A Bíblia diz que se dois de vós concordar a respeito de qualquer coisa na terra, Deus vai ouvir dos céus e vai responder. A Bíblia diz que se você ligar alguma coisa na terra, é ligado no céu. Vamos orar. O que eu fiz? Orei com ela e disse: Senhor, aonde esse miserável estiver, visita ele, manda o teu anjo, incomoda, não deixa dormir, não deixa comer, dá uma desentira nele, faz alguma coisa. Senhor, tira a paz desse homem. Não durou muito. No outro dia à tarde, a irmã dele me ligou: pastor, dá para o senhor desfazer essa oração? Eu falei: desfazer a oração? Que oração? O que o senhor fez lá para o meu irmão, ele está pedindo, pelo amor de Deus. Ele não dormiu a noite inteira, ele está com a diarreia lá, está no hospital, tomando soro, ele não consegue dormir, ele está vendo vultos, ouvindo vozes, ele está assim, pastor, ele diz que está endemoniado, que alguma coisa aconteceu com ele, entrou alguma coisa nele. Eu disse: não, eu já sei o que é, Fala para a menina, para a esposa dele, o que ele tem que fazer. Eu já instruí ela. Aí o que ele fez? Ligou para ela, pediu perdão, voltou para casa, consertou. E é assim, gente. É assim que tem que ser. O que você precisa é estratégia na oração. O que você precisa é direção. Esse homem, ele sabia o que fazer. Pensa numa coisa, gente. Está todo mundo lá, não sei quantos 1000 soldados. Está lá só os dois, Elias e Eliseu. Elias estava vendo o exército, porque o texto diz que havia carros e cavalos de fogo. E aqui eu não vou entrar aqui, mas Eliseu já tinha visto isso aqui quando Eliseu foi arrebatado. Mas olha que interessante, Eliseu sabia que ele estava cercado, protegido, que nada poderia acontecer com ele. Mas ele fez uma oração. Ele deu uma palavra: fere de cegueira esse povo, o meu inimigo, que ele não veja. Quando a gente vai viajar, toda vez que a gente vai viajar, com a minha esposa eu faço uma oração: Senhor, cega os bandidos que passam na frente da nossa casa, atrás, do lado, em volta, eles não vão ver a nossa casa, eles não vão entrar na nossa casa, eles não têm permissão para entrar na nossa casa. Fere, cega. Uma vez o pastor Josimar disse de uma moça que saiu da central e foi para o ponto de ônibus, tinha umas 15 pessoas no ponto de ônibus. Naquela época, 1990 e alguma coisa, quando você recebia o pagamento, põe tudo dentro da bolsa, sabe essa época, que não era no banco, não tem esse negócio, ela com o pagamento todo na bolsa. Está ela lá no ponto de ônibus, de repente 2 assaltantes, e começa a assaltar um por um, dá o relógio, da carteira, da bolsa, e vai pegando correntinha, brinco, tudo que pode, anel, tudo, pega tudo, aliança, e vai pegando um por um, foi pegando, terminou lá do outro lado, os ladrões foram embora, e estava ela lá, com a bolsa, e aí as pessoas olharam: ué, não roubaram você? Não roubaram? Por que não roubaram você? Ela disse: sabe por quê? Eu orei a Deus para que os bandidos ficassem cegos e não me vissem, e não roubaram ela. Você podia dar um amém, pelo amor de Deus, gente? Dá um glória a Deus aí. É isso aqui que você precisa fazer. Sua oração, ela precisa ser específica. Sua oração, ela precisa ser direcionada. Sua oração, ela precisa ter estratégia. E Deus vai fazer um milagre. Agora, a última coisa para encerrar. Além dessa oração, agora tem a ação. A ação. Sabe o que Eliseu faz? Ele pega aqueles homens e conduz aqueles homens até dentro da cidade, lá em Samaria. Agora imagina, gente, o inimigo está dentro da cidade, cercado pelo povo de Israel, e os inimigos tudo cego, gente, imagina, tudo cego, andando atrás de Eliseu. Agora lá o texto diz que eles estão lá, e aí o rei, olha como é a visão do religioso e a visão do reino. O religioso, o rei, disse o quê? Senhor, vamos matar eles agora? Vamos exterminar, vamos acabar com eles agora, aproveitar que estão cegos? Eliseu falou: não. Não é assim que age com o inimigo. A lei dizia o quê, gente? Olho por olho, dente por dente. Inimigo, você tem que matar.
É isso, no Antigo Testamento era isso que acontecia. Novo Testamento, nova aliança. Jesus disse o quê? Amai os vossos inimigos. Ame. Não é pagar o mal ou o bem com o mal. Não é pagar o mal com o mal e o bem com o bem. É pagar o mal com o bem. É aqui que você tem que fazer. É você fazer o bem àquele que te faz mal, aquele que te maltrata, aquele que te persegue, aquele que fala a teu respeito, aquele que inventa calúnias a teu respeito, o teu patrão, teu marido, teu filho, tua sogra, tua família, aqueles que falam a teu respeito, aqueles que pisam em você, aqueles que prejudicam você, você tem que amar, você tem que orar por eles, você tem que pagar com o bem e não com o mal, e não na mesma moeda. Sabe o que Eliseu ensina na nossa vida aqui? Sabe o que ele fez, gente? Olha o que o texto diz: dá para eles pão e água. Só que ele foi além, versículo 23. Assim apresentou-lhes um quê? Um grande, a minha versão diz a sua versão diz só banquete? Um grande banquete. Deixa eu te falar algo, quer uma estratégia? Se você ainda não tem essa direção da oração, quer uma estratégia de ação para a sua vida? Chega em casa, faz um grande jantar para o seu marido. Chega em casa, faz um grande jantar para o seu filho, chama ele. Faz um grande jantar, um banquete para sua sogra, para o seu sogro, para o seu cunhado, para a sua cunhada. Faz um banquete para o teu irmão, que há tanto tempo você não fala com ele. Faz um banquete, faz uma festa. Você quer ganhar alguém? Faz festa. Faz festa, celebra. Oferece a sua casa, pega o seu melhor talher, a sua melhor, a sua prataria, o prato, aquele prato que ninguém mexe, que está lá guardado, você ganhou no casamento, de louça, que você nunca usou, ninguém vai usar, e quando morrer, os seus filhos vão dar embora, porque acham que isso aqui não vale nada. Essas taças que você ganhou lá de não sei de quem, ganhou lá de um homem rico que te deu, você nunca usou. Aí os seus filhos ficam bebendo em copo de extrato de tomate. Seu marido bebe lá aqueles copos de requeijão. Você está de brincadeira. Você precisa fazer banquete, você precisa aprender a fazer festa. Deixa eu te falar uma coisa, lá no céu, sabe o que vai ter lá no céu? Festa. Só festa, gente, é só festa. Aqui, gente, Deus é um Deus de festa. Se você olhar no Antigo Testamento, para tudo Deus fazia festa. Vai entrar na terra, festa. Vai ficar na terra, festa. Vai acordar, festa. Sábado, festa. É festa, festa das primícias, festa da colheita, festa para plantar, festa para colher, festa para tudo, gente, festa. Deus é um Deus de festa. Agora nós não. Temos dificuldade com isso, de fazer festa, de trazer, de se alegrar. Você precisa, se você ainda não sabe orar, se você ainda não sabe ter estratégia para orar, então parta para ação. Chama essa pessoa que te prejudicou, faça festa. Faça festa, dá um banquete. Essa pessoa que você não se dá bem com ele, faz uma festa, faz um jantar, faz um churrasco, faz alguma coisa, mexa, faz alguma coisa, nem que seja um sanduíche, faz alguma coisa, meu filho, age. Olha, eu conheci um pastor de Indaiatuba, da Igreja Assembleia de Deus. Esse homem, o filho dele trabalhava na Cobrec, antiga Cobrec em Indaiatuba. Ele voltava da empresa, tarde da noite, aqueles turnos, né? E aconteceu que ele estava de moto e 2 motoqueiros vieram atrás dele, deram um tiro nas costas dele, pegou a moto dele e foi embora. O menino morreu. E aí no dia seguinte descobriram quem foi que atirou, prenderam. E aquele pastor foi visitar aquele moço, lá na cadeia, e disse para o delegado: eu quero falar com ele. O delegado disse: não, você vai bater nele. Não, eu quero só falar com ele. Não, mas ele matou seu filho, o senhor vai bater nele. Não, eu só vou conversar com ele. Aquele pastor vem e diz assim: filho, deixa eu conversar com você. Eu quero dizer para você que eu te amo em Cristo Jesus e que você não sabia o que você estava fazendo. Eu quero dizer para você que eu te perdoo. Aquele homem diz: mas eu matei seu filho. Ele disse: mas eu também matei o Filho de Deus, porque para que eu vivesse hoje essa vida que eu estou vivendo, ele tinha que morrer no meu lugar, e ele morreu. Então eu sei o que é perdão, eu fui perdoado.
Gente, quem sabe o que é perdão, não consegue guardar mágoa de ninguém, mesmo que alguém tire seu próprio filho. Ele tinha um coração perdoador, perdoado. E ele começa a conversar com aquele moço, começa a pregar, e aquele moço aceita Jesus. E ele então fica sempre escrevendo carta, trocando cartas, visitando, até que depois de um certo tempo ele foi transferido para uma igreja lá no Paraná. E depois eu soube da história, de que ele, lá no Paraná, depois de muitos anos, esse moço saiu da cadeia. E depois que ele saiu da cadeia, ele, depois de tanta conversa, quando saiu da cadeia, ele disse: vem para cá visitar a gente. Aquele moço vai lá para o Paraná, de ônibus, a mulher dele, ele, o pastor, e o outro filho que sobreviveu, que na verdade não aconteceu nada com ele, está lá agora num domingo, uma mesa preparada, e agora o cara que matou seu filho assentado na mesa, e ele oferecendo um jantar para o cara que matou seu filho, um jantar, um banquete, coração perdoado. Ele não ligava. Eu sei que doía, eu sei que de vez em quando ele devia ter dores, mas ele aprendeu a amar. Ele saiu do religioso, ele foi para o reino. Você quer viver nessa realidade de vida? Você quer ter um coração assim? Você quer experimentar milagres sobrenaturais na sua vida? Você quer parar de viver essa vida que você está vivendo e começar uma vida nova? Quem quer isso? Você quer isso? Então se coloca em pé, vamos orar, os meninos do louvor vão chegar. Quero orar com você que chegou aqui nessa noite perdido, talvez como aquela Alice, sem saber para onde ir, sem saber que direção tomar, sem saber o que fazer da sua vida. Ei, deixa eu te falar algo. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isso é promessa. Deus, Ele pode aliviar o seu fardo. Deus, Ele pode dirigir a sua vida, te levar para um bom caminho, um caminho de paz, um caminho onde as lutas elas vão continuar. Não quero enganar você, Jesus não me enganou e não engana ninguém, nenhum de nós. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Bom ânimo. Quem tem Jesus tem bom ânimo. Quem tem Jesus tem esperança. Quem tem Jesus tem um novo amanhã. Quem tem Jesus tem alegria. Quem tem Jesus tem tudo. Você quer ter Jesus na sua vida? Você quer ter Jesus na sua vida? Você quer viver essa realidade de vida? Então, feche seus olhos. Feche seus olhos. Quero fazer um desafio a você. Um desafio. Você vai fechar os seus olhos naturais e Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Assim como aquele homem, Saulo, teve um encontro com Jesus e os seus olhos se abriram. Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer abrir os seus olhos. Então comece a orar, comece a dizer: Deus, eu me rendo a esse amor, eu me rendo a essa verdade. Comece a falar: Deus, eu sei que Tu me ouves, eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa descomplicada, ou eu sou uma pessoa complicada, mas eu quero falar contigo. Comece a falar com Deus, Ele ouve sua voz. Comece a falar, comece a dizer: Deus, tem misericórdia de mim, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, eu quero Te ver, eu quero ter uma direção, eu quero saber o que fazer da minha vida, o meu casamento, minha família, meus filhos, meu trabalho, meus sonhos, meus projetos. Senhor, eu quero parar de andar no religiosismo e eu quero andar no Teu reino. Eu quero viver pela fé e não por vista, porque o justo, ele vive pela fé, ele não vive por aquilo que vê. Porque aquilo que vê é coisa temporal, mas aquilo que não se vê é eterno. É eterno. Deus vai colocar coisas eternas no seu coração. Você vai começar a enxergar coisas eternas, coisas maravilhosas. E essas lutas que você está vivendo, elas vão passar. Elas vão passar. Porque você vai parar de olhar para elas, você vai parar de dar importância para elas. Você vai dar importância para o seu Deus, é para o tamanho do seu Deus, é por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Deus pode mudar o seu coração, Deus pode mudar a tua visão,
Deus pode mudar a tua direção, Deus pode mudar a sua palavra, Deus pode mudar o seu conceito, Deus pode mudar aquilo que você tem enxergado até agora. Deus pode mudar, transformar isso, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Deus, abre os olhos do teu filho, abre os olhos da tua filha, abra-te, Efata, abra-te, em nome de Jesus, que os seus olhos espirituais se abram, que o seu coração se abra, que você comece a enxergar coisas que você ainda não enxergou. Agora, com os olhos fechados, Deus vai começar a mostrar para você coisas que Ele está fazendo. Ele vai te dar uma direção. Tem gente aqui que Deus já está falando, faz o almoço, faz a janta. Tem gente aqui que Deus já está falando, olha, faz isso aqui, se prepara quando chegar em casa, cuida, faz o melhor, trata, faz o seu melhor. Se seu marido te maltrata, se sua mãe te maltrata, se seu pai te maltrata, se alguém te maltrata, faça o seu melhor, a sua melhor palavra, faça o seu melhor, limpe melhor, lave melhor, passe melhor, cozinhe melhor, faça o seu melhor, e Deus se agrada disso. Pague o bem, pague com o bem todo o mal que estão fazendo, pague com o bem, se alegre, faça festa, comece a glorificar e adorar a Deus pelo milagre que Ele está fazendo. Comece a imaginar já a mudança, a transformação de vida. Comece a glorificar já a Deus, porque Deus está tirando o seu filho, Deus está tirando a sua filha dessa condição. Comece a glorificar a Deus, porque Deus já está mudando isso lá no seu trabalho, essa perseguição que você está vivendo, essa angústia na sua alma. Comece a glorificar a Deus, porque Deus está mudando. Ele está visitando a tua irmã, Ele está visitando o teu pai, a tua avó, Ele está visitando sua família, Ele está visitando sua casa. Comece a glorificar a Deus, porque Ele está fazendo um milagre que só Ele pode fazer. Faça a tua parte, faça festa, faça festa. Aleluia, aleluia. Ei, deixa eu te falar. Tire os seus olhos da luta, tire os seus olhos da circunstância que você está vivendo, tire os seus olhos, coloque os seus olhos em Jesus. A Bíblia diz que um dia o rei Josafá não sabia o que fazer, mas ele disse assim: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, porque de Ti vem a resposta, de Ti vem a solução. Pare de olhar para o problema, olhe para a solução. A solução dos seus problemas é Jesus. Amém? Amém. Levante suas mãos, vamos orar, deixa eu encerrar, vamos encerrar. Senhor, eu quero abençoar os Teus filhos, aqueles que chegaram aqui nessa noite e vão sair daqui com o coração transformado, vão sair daqui com os olhos abertos, vão sair, Senhor, Deus, olhando de forma diferente para as lutas, para aquilo que estão enfrentando, Senhor. O inimigo já não vai ser do mesmo jeito, não da mesma forma. O inimigo não tem esse tamanho estrondoso, esse tamanho que os Teus filhos chegaram aqui olhando para ele. Não, Senhor, a partir de agora, Deus, os Teus filhos vão colocar os olhos no Senhor. O Senhor que pode, o Senhor que resolve, o Senhor que faz, o Senhor que realiza, o Senhor que opera, o Senhor que faz maravilhas em nosso meio. Abençoa os Teus filhos, Pai, que assim seja, milagres sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sua família, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, desde agora e para todo sempre. E só os vitoriosos digam amém, digam aleluia. Deus abençoe sua vida, faça festa, faça um banquete, Deus vai mudar a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.